Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar um pouquinho sobre renda fixa hoje. Vamos entender como é que funciona a marcação a mercado, como se ganha e como se pode perder também dinheiro na renda fixa através da marcação a mercado. Pessoal, nosso canal aqui é um canal novo, desde novembro de 2024, estamos em busca de 1.000 inscritos agora. Nosso foco aqui é educação financeira e investimentos, sendo ele em renda fixa ou renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDR e até criptomoedas. Então peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Conteúdo aqui de qualidade, gratuito, não estamos vendendo nenhum curso aqui. Nosso foco aqui é poder ajudar as pessoas a tomarem suas melhores decisões possíveis. Nosso canal aqui não tem recomendação de investimento, é simplesmente um canal educativo para questões financeiras. Conto com vocês aí. Pessoal, vamos entender então como é que é o efeito da marcação a mercado aqui de uma forma bem didática, tá? Fiz uma apresentação aqui bem interessante para ficar bem fácil o entendimento dessa questão. Então é o seguinte, vamos supor que eu tenho um título então pré-fixado lá do Tesouro Direto, que rende 10% ao ano com vencimento para daqui a 3 anos. Ou seja, ele me garante que eu vou ter todo ano 10% de rendimento. Total, então, final, aproximadamente aqui, 30%. Eu digo aproximadamente porque tem a questão do juro composto, tá? Para um entendimento aqui mais fácil, a gente vai dizer então que eu vou ter exatamente no final de 3 anos, 30%, 10% ao ano. Hoje, então, eu tenho ele a um certo preço, tá? Não vamos se ater a essa questão agora do preço atual. Depois, lá na frente, nós vamos estar fazendo então, uma simulação com título mais real para vocês entenderem, tá? Nosso negócio aqui agora é entender a marcação a mercado. Então, eu tenho, então, 10% ao ano, vencimento 3 anos. Agora, vamos fazer uma simulação, então, quando essa taxa de juros vai subir, por exemplo, de 10% para 12% ao ano. Então, aparentemente, o que a gente diz? Oh, que bom, né? Subiu, vou ganhar dinheiro. Vamos entender o que vai acontecer, então. Nós tínhamos comprado já na taxa anterior, que era 10% ao ano. Todos os anos, 10%, conforme nós já vimos ali em cima. Só que agora ela subiu 2%. Então, 2% todos esses anos aqui. 2% no primeiro ano, no segundo. Só que não esqueçam que nós já tínhamos comprado a 10% ao ano. No final, tem que dar 30%. Isso não tem como ser revisto. Esse é o contrato que eu fiz. Eu comprei por 10% ao ano, no final vai dar 30%. Então, o que acontece? Esses 2% a mais que entrou aqui, ele vem para o valor presente diminuindo de menos 2%. Então, esse 2% daqui, ele vem para cá, menos 2%. Esse do segundo ano vem para cá, menos 2%. Esse do terceiro ano vem para cá, menos 2%. Isso hoje daria uma marcação a mercado negativa de menos 6%. Ou seja, resumindo, se eu tivesse, então, comprado ontem, com a taxa de juro a 10% ao ano, eu tivesse pago R$100 nesse título, se eu fosse vender hoje, eu teria 6% de perda por conta da marcação a mercado. Hoje eu teria quanto se eu fosse vender? R$94, 100 menos 6%. Por quê? Porque a taxa saiu de 10 para 12. Mas por que isso não sobe? Ele subiu aqui, mas por que não sobe a minha taxa? Porque é o seguinte, quando nós fizemos aqui, então, a compra, nós assumimos que nós íamos estar ganhando 10% ao ano, ou seja, 30% final. Então, no final, se eu levar esse título, então, até o vencimento, para 3 anos, ele também vai ter que dar o mesmo 30%, que eu comprei ele aqui em cima, né? Comprei ele nesse patamar aqui, 10% ao ano. Então, se eu levar até o vencimento, eu vou ter 30% lá no final, conforme foi. Aqui, a mesma coisa. Eu comprei ontem, por exemplo, aqui em cima, a 10%. Hoje, se ele subiu de 10% para 12% dessa taxa, eu vou estar perdendo hoje 6%. Se eu for fazer o quê? Se eu for vender esse título, bem entendido. Porque eu comprei para 3 anos. Se eu levar até 3 anos, eu vou ganhar o mesmo 10%, conforme eu tinha feito o meu contrato. Por que ele vai dar o mesmo 10%? Porque se eu diminuir isso aqui hoje, então, em menos 6%, o que acontece aqui? Menos 6%, como agora ele está dando 12%, é o 10 mais 12, que ele aumentou para 12, né? Menos 6 mais 12 dá quanto? Dá mais 6, né? 6%. No próximo ano aqui, eu vou ter esse 6% que eu tenho aqui, mais o 12 desse ano. Deu quanto? 6 mais 12, 18. E no último ano, então, eu tenho aqui o 18, mais o 12, e cheguei no 30% de novo. Pronto. Final, eu vou ter o mesmo 30%. Só que, como ele subiu de 10% para 12%, se eu quiser sair antes, vamos supor, se eu quiser vender agora nesse primeiro ano, eu vou ter aqui uma marcação a mercado diminuindo o meu valor presente em 6%. Então, quando a taxa sobe, eu perco dinheiro com a marcação a mercado. Se eu manter até o vencimento, eu vou ganhar exatamente aquilo que eu contratei. É uma renda fixa se você deixar até o vencimento. Se no meio do caminho a taxa variar, que é normal, eu vou ter só 3 anos aqui, né? Tem títulos aí de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aqui é só para a gente entender de uma forma bem simples. Então é o seguinte, se a taxa sobe, no curto prazo, eu perco dinheiro se eu quiser vender, certo? Mas se eu deixar até o vencimento, tá aqui, né? Eu vou ter exatamente o mesmo valor que eu contratei. Agora vem a parte boa, pessoal. Eu tenho a mesma situação anterior, então eu tenho aqui um título que ele é fixado a 10% ao ano, vencimento em 3 anos, ou seja, vou ter 30% ao ano se eu levar até o vencimento. Mas agora a situação, ela mudou. Ou seja, ao invés da taxa subir, ela desceu. Ela de 10, ela veio para 4% ao ano. O mesmo vencimento em 3 anos. O que aconteceu então? Ela saiu de 10, saiu para 4. Eu comprei a 10%. Meu contrato foi a 10%, mas ela caiu para 4%.
Então, primeiro ano foi para 4, segundo ano foi para 4, só que eu comprei a 10. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho 6% sobrando aqui em cada ano, concorda comigo? O que acontece? Esse 6% agora, eu trago ele para o valor presente aqui, marcando o preço a mais 18%. 6 do primeiro ano, 6 do segundo ano e 6 do terceiro ano. Isso está dando o quê? 18%. Isso quer dizer o quê? Se eu comprei esse título ontem, a taxa estava 10%. Se eu vender esse título hoje, um dia depois que a taxa caiu de 10% para 4%, eu estou ganhando, nesse caso aqui, 18%. Ou seja, se tu comprasse ontem a R$100, se tu quiser vender hoje, tu pode vender a R$118. Por quê? Porque tu tens essa marcação a mercado a teu favor agora. Então, é por isso que o pessoal fala que comprando agora os tesouros IPCA+, ou pré-fixado e tal, você tem chance de ganhar dinheiro no curto, talvez médio prazo, com a marcação a mercado. Você pode comprar um título aí com vencimento de 2045, por exemplo, de 20 anos. Se o ano que vem a taxa de juros cair, você consegue fazer a marcação a mercado, porque eu coloquei aqui só 3 anos, né? Imagina se eu tivesse aqui 20 anos aqui, carregando isso aqui. Isso aqui ia dar gigante, né? Percentual muito grande, né? É o que acontece, então, nesses títulos com prazo maior. Então, você ganha mais ainda. Então, você de um dia para o outro, você consegue ganhar. Isso aqui ele está fazendo o quê? Ele está trazendo toda a rentabilidade que você teria nos 3 anos para o dia de hoje. Isso aqui pode ser que leve um dia, como eu falei aqui, pode ser que seja no próximo mês, pode ser daqui a 6 meses, um ano, mas ótimo, você está esperando ganhar isso aí em 3 anos. Se você ganhar em 2 meses, 3 meses, 4 meses, um ano, melhor ainda, você pega esse dinheiro e investe em outra coisa. Então, exatamente isso aqui. Agora, como é que no final, da mesma forma como antes, se você deixar até o final, os 3 anos, vai ganhar os 30%. Por quê? Tu tá ganhando 18% aqui, né? Já nessa marcação aqui. Se tu segurar, então, até o próximo mês, tu vai ganhar quanto a mais? Mais 4%. Ó. Então, é 18 mais 4, dá 22. No outro ano, vai ganhar quanto? Mais 4% de novo. Então, é 22 mais 4, dá 26. E no outro ano, mais 4%. Seria o quê? O 26 mais 4, que chegou em quê? 30% final. Então, da mesma forma como o anterior, se levar para o vencimento, tu vai ter o contratado, que no caso aqui é os 30%, que equivale aos 10% ao ano. Então, isso aí é o efeito da marcação a mercado, tanto a favor do investidor como contra o investidor. Aqui no caso, então, resumindo, né? Se a taxa baixar, você é favorecido, você ganha com a marcação a mercado. Se a taxa subir, você perde com a marcação a mercado. Perde entre aspas, né? Só perde se vender. Se não vender, você vai levar até o final do vencimento, você vai ter o mesmo valor lá no final. Vamos dar um exemplo agora um pouco mais técnico aqui, tá? Ok, então é o seguinte, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui agora, por exemplo, um tesouro pré-fixado aqui, que rende 10% ao ano. Isso quer dizer o quê? Ó? Em 10 anos, ele deve valer R$1.000. Como é que eu vou calcular o preço da cota desse tesouro, então? Então, assim, ó, todo título de tesouro pré-fixado vale R$1.000 após 10 anos, tá? Isso é uma premissa do tesouro. Como é que eu calculo, então, a cota desse tesouro com uma taxa de 10% ao ano? Eu digo o seguinte, ó, o valor presente, o valor atual, né, é o valor final, que divide por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, vamos lá. O valor presente atual, o valor final, como eu falei, é sempre R$1.000. 1.000 divide por 1 mais 10%, que equivale a 0,1, né? Elevado a 10 anos. Está aqui. Isso aqui resulta em R$385,54. Isso aqui, ó, é o valor da cota que eu vou comprar hoje nesse tesouro pré-fixado aqui, que paga 10% ao ano. Ah, mas ele está pagando 15 agora. É só trocar aqui embaixo, ó, no lugar de 10, bota 15. Aí você vai calcular exatamente o valor desse tesouro pré-fixado hoje. É assim que calcula, então, o preço atual. Ok, então, como já falei ali, né? Em 10 anos, esse tesouro pré-fixado aqui deve valer R$1.000. Então tá aqui, ó. Hoje, no ano 0, né? Já calculei a aliança, ele valia R$385. No ano 1, 424. No ano 2, 466. No ano 3, 513. No final de 10 anos, ele tem que valer R$1.000. Tá aqui, ó. Só vamos ver como é que eu calculo então isso aqui. É só vir aqui, ó. Já passamos a equação lá antes, né? Então é o seguinte, ó. O valor presente no ano 0, ou seja, hoje é o 1.000, que é o valor final, sobre 1 mais 10%, que é a taxa que nós estamos trabalhando, elevado a 10, que é o número de anos. Isso aqui dá 385,54. Já vimos isso aí antes. Vamos só confirmar aqui alguns valores aqui no meio, ó. Por exemplo, o VP1 aqui, ó, para 1 ano. Valor presente para 1 ano é o 1.000, 1 mais 10%, que é a taxa. Agora aqui é elevado a 9. Por quê? Num ano vai faltar mais 9 anos ainda de prazo. Então o prazo fica para 9 anos. Então eleva a 9 agora. Dá R$424,10. Tá aqui, ó. Número 1, 424. Vamos para o próximo. VP6, já peguei aqui na frente, ó. O 6, como é que seria? É o R$1.000, que é o valor futuro, quanto é que vai ter que ter no futuro, divide por 1 mais 10%, elevado a 4 agora. Por quê? Eu estou no 6º ano. Quanto tempo falta? Falta 4 anos para chegar no prazo. Então, 4 anos é o prazo. Então, fazendo essa continha aqui, dá 68301. Tá aqui, ó. Beleza? Isso você pode fazer para todos os anos. Então, isso aqui é o que eu teria que ter se eu comprar esse tesouro prefixado, 10% ao ano, e a taxa não mudar durante os 10 anos. É isso que vai acontecer. Eu vou comprar ele agora por R$385, daqui a 10 anos ele vai valer R$1.000, e eu boto aqui 10% ao ano, certo? De rendimento.
Se tem dúvida, vem aqui, ó, pega esse valor aqui, ó, 385, bota lá, mais 10%, dá 424, mais 10%, dá 466, mais 10%, dá 503, assim por diante. Vai ver que vai chegar aqui no final com R$1.000. Exatamente essa taxa de 10%. Só que como eu falei, né? A taxa, ela varia sempre, de acordo com a situação econômica do país, de acordo com questões macroeconômicas, de acordo com a expectativa de gastos públicos. Tudo isso aí influencia na taxa de juros. Então, quer dizer, 10% é o meu padrão aqui agora, né? Mas vamos ver o que acontece quando essa taxa aumenta ou quando ela diminui. Vamos entender o que vai acontecer agora. Vai ser aquele efeito da marcação ao mercado que nós vimos lá no exemplo anterior. Ok, então agora vamos fazer os cálculos agora. Se a taxa que era 10% antes passou para 7% agora, baixou 3%, da mesmo esquema. Em 10 anos ele deve valer os R$1.000. Então o que aconteceu aqui? Com a taxa 7% ao ano, pode ver aqui, ó. Lembro lá que eu tinha aqui 358, agora já está 508 aqui no primeiro ano. Ó. Vamos fazer as continhas aqui, ó. O valor presente atual é 1.000, 1 mais 7% agora, elevado a 10 anos, a 508,35, está aqui. O 1 é 543, está aqui. E os 6 anos aqui é 762, que está aqui. Tá? Então, pode ver que aconteceu alguma coisa. Antes lá não era 385, agora baixou para 508. Vamos ver o que está acontecendo então. Agora, para melhorar um pouquinho aqui a visualização, eu botei no mesmo gráfico aqui. Então, o que nós temos aqui? Ó? Tesouro pré-fixado, quando ele passou de uma taxa de 10% para 7% ao ano. Olha só o que vai acontecer. Como eu falei, lembro lá que em 10 anos, ele tem que chegar em R$1.000, independente da taxa, seja aqui 10 ou seja 7. Então, o que aconteceu aqui? Ó? No primeiro ano, o que aconteceu? Lembro lá antes, lá, com a taxa de 10%, que é essa em laranja aqui, ó, eu tinha 385. Quando ela caiu para 7%, nesse mesmo ano, já foi remarcada para R$508. Ou seja, 508 para 385 dá R$122 de diferença aqui, no mesmo ano. No segundo ano, ó, era 424, foi para 543. E assim por diante, até lá no final, quando ele chega a 1.000 e 1.000. Exatamente o mesmo valor. Então é o seguinte, ó, se a taxa cai, eu ganho com a marcação a mercado. Resumindo, aqui, ó, nesse momento aqui, o que aconteceu? Vamos supor que eu comprei hoje a 10% e amanhã chegou, de um dia para o outro, caiu para 7%. O que vai acontecer aqui? Eu comprei por 385 e amanhã já virou 508. Ou seja, eu vou ganhar, então, R$122 com essa marcação a mercado só dele ter baixado de 10% para 7%. Assim por diante em todos os anos aqui. Quanto mais próximo do vencimento ele chega, menos você vai ganhar lá se a taxa subir só lá na frente, né? Mas você tem aqui, ó, todos os anos para identificar aqui que ele realmente está chegando no valor que eu contratei, que no caso foi o 10%. Aí eu fiz essa planilhazinha no Excel para ficar mais fácil entender o que está acontecendo. Olha só, eu fiz aqui, né? Marcação a mercado. Por exemplo, no lado esquerdo aqui, ó, eu tenho o que eu contratei, 10% por 10 anos, valor final R$1.000. Isso que eu tenho. Do lado aqui eu tenho, então, que a taxa baixou para 7%, 10 anos, R$1.000. O que aconteceu? Olha só. O valor atual hoje, valor presente, 385, certo? Quando a taxa baixou para 7%, o que aconteceu? Foi para 508, ou seja, deu R$122 de diferença. Ou seja, eu tive 31,85% de lucro com relação à marcação a mercado. Então, se eu comprar hoje esse título a R$385, com 10% de taxa, amanhã ele cair para 7%, eu ganho R$122 de um dia para o outro. Ou seja, eu ganho 31% na marcação a mercado. Exatamente isso que acontece. E assim por diante, né? Então, aqui, se isso acontecer no terceiro ano da mesma forma. Eu tinha aqui 513 quando fosse 10%. Quando chegou, então, a cair para 7%, eu chegou a 622, ou seja, eu ganhei R$109, ou seja, eu ganhei 21%. Então, é assim que se ganha dinheiro com a marcação a mercado, quando a taxa de juro cai. Então, por isso que o pessoal está todo mundo louco aí com os tesouro IPCA+, tesouro pré-fixado, por quê? Querendo ganhar na marcação a mercado. Por quê? Porque os juros nunca tiveram tão alto como hoje. Ele está naqueles patamares lá, do governo Dilma. 13% para 14%. Então, acredite que isso não vai subir muito mais. Se subir, pode ser que ele suba um pouquinho, mas logo ele já deve começar a cair. A hora que ele cair, você vai fazer exatamente, né? Você vai ter exatamente esse ganho com a marcação a mercado aqui. E agora também, vamos ver o lado ruim também, né? Quando a taxa sobe. Então, nós tínhamos lá 10%, né? Antes nós baixamos para 7%, foi só alegria, né? Agora nós estamos com 10%, vamos subir para 13%. É o mesmo esquema. Mesma continha aqui, valor presente, valor final subiu mais a taxa elevada ao tempo. O VP0 agora deu quanto aqui? Ó, R$294, tá vendo? O VP1 aqui, né, num ano, 332. O VP6 aqui em 6 anos, 613. Então, lembro lá que eu tinha aqui R$385 aqui, baixou para 294. Então, vamos ver o que aconteceu então. Agora, vamos botar então os dois gráficos aqui para a gente entender. Olha só, a taxa saiu de 10% para 13%. 10% está aqui, ó. Eu comprei a 385. Se ela subiu para 13, o que aconteceu? Baixou para 294. Ou seja, se eu quiser vender hoje, eu vou perder dinheiro, vou perder bastante dinheiro.
Eu comprei por 3,85, vou ter que vender a 2,94. Lá no final do vencimento, se eu carregar até no final do vencimento, eu vou ter o mesmo R$ 1.000 que eu contratei. Ou seja, quando a taxa sobe, eu perco dinheiro. É o que está acontecendo aqui. Ó. Ela subiu e eu perdi dinheiro. Se eu segurar lá na frente, eu vou ganhar o mesmo que eu contratei, o mesmo 10% quando eu contratei. Ok? Taxa sobe, eu perco a marcação a mercado. Taxa desce, eu ganho com a marcação a mercado. Vamos ver a tabelinha resumo lá então. Aqui, tabela resumo agora. Então aqui, né? Aquele mesmo anterior, eu investi então a 10%, tempo 10 anos, valor final tem que ser R$ 1.000, está aqui. Eu comprei então esse título a R$ 385. Amanhã subiu para 13% a taxa de juros, 13%. Mesmo esquema aqui, o que aconteceu? Meu valor presente hoje baixou para 294. Ou seja, eu estou perdendo R$ 90 aqui, ou seja, uma marcação negativa a mercado aqui de menos 23%. De um dia para o outro, eu perco 23%. Então, aí vai. Mas lá no final, ó, quando chegar a 10 anos, eu tenho exatamente, não perco nada, eu tenho exatamente meus 10% que eu contratei. Então, nesse caso, a marcação a mercado, quando a taxa sobe, eu perco com a marcação a mercado. Então, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês com relação à marcação a mercado. Então, fiquem atentos para não perder dinheiro nesse tesouro pré-fixado, tesouro IPCA+, aí e tal. Porque se você não ficar esperto, você perde dinheiro. Lembrando que aqui você tem que pagar ainda o imposto de renda, né, sobre os seus rendimentos, aquela taxa regressiva que vai de 22,5% até 15%. Então, assim, espero ter ajudado aí com relação a essa questão da marcação a mercado, com relação à renda fixa. Mais uma vez aí peço que vocês se inscrevam no nosso canal, estamos aí em busca de 1.000 inscritos. E qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários e comente para mim aqui. Você já conhecia a marcação a mercado? Foi claro esse vídeo para vocês? Essa explicação que eu passei aqui sobre essa questão da marcação a mercado? Você investe na renda fixa, no Tesouro Direto? Ok, gente? Então, aqui, lembrando aqui, pessoal, que nada aqui é recomendação de investimento. Estamos aqui realmente estudando, né? Para que cada um possa fazer a sua melhor escolha aí nos seus investimentos. Vou deixar aqui na tela final, pessoal, uma playlist aqui de fundos imobiliários e também um vídeo que eu fiz recentemente aqui sobre o Banco do Brasil. Muito interessante aí. Ok, gente? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.